É muito bom receber você em mais um dos nossos encontros e a minha pergunta para você é o que a igreja tem a ver com a educação? É sobre isso que nós vamos falar nesse nosso encontro de hoje. Esse é o programa Reticências, a lição em 3 pontos e estamos no ar. Muito bom, sejam muito bem-vindos mais uma vez, é muito legal ter a sua presença, já curte esse vídeo, já compartilha com seus amigos para juntos termos esse encontro aqui que é sempre muito especial. E hoje, para falar sobre igreja e educação, nós convidamos aqui pessoas muito queridas e quero apresentar para vocês neste momento os nossos convidados de hoje, começando ali pelo pastor Tiago Fiuza, pastor ali na cidade de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, amigo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Conosco também o nosso maestro aqui da FAD Minas, o professor Bruno Souza. Obrigado pela sua presença. Obrigado também pela oportunidade. Muito bom. E conosco sempre aqui meu amigo pastor Wesley Pontes, nosso capelão universitário. E junto com você, nós tentaremos buscar a orientação de Deus sobre este tema. Tá? E para a gente começar, vamos pedir a bênção de Deus, né? E pedir que o Senhor Jesus seja nosso convidado aqui. Então quero convidar o pastor Tiago Fiuza para orar para nós nesse momento. Bondoso Deus e amado Pai do céu, nós te agradecemos pela oportunidade de poder se reunir aqui mais uma vez para estudar um assunto tão importante à luz da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente e que de alguma forma possamos não apenas entender, mas colocar em prática em nossa vida aquilo que a tua palavra nos ensina. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora nós vamos começar o momento que é o momento dos destaques da semana. Cada um de nós aqui escolheu um tema, um texto que a lição abordou e agora vamos destacar. Eu queria começar fazendo destaque que aparece ali na lição de sábado à tarde, onde fala que a igreja ela deveria propor discussões relevantes no meio do povo de Deus. E a gente tem percebido que muitas discussões têm aparecido aí no meio do povo de Deus, né? E talvez alguns possam pensar, então é dessas discussões que a lição está falando? Na verdade, as discussões são discussões que vão nos levar a entender qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Não é se o dólar subiu, se você vai matricular o filho na escola A ou B, se a gente deve ou não tomar vacina. Não que isso não seja algo importante na nossa vida, mas as discussões que deveriam existir dentro da igreja discussões que levariam os nossos membros e nós mesmos a compreender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor Tiago, o que o senhor tem de destaque para a gente aí? Eu queria destacar uma parte de domingo que vai falar sobre a verdadeira educação cristã. Eu achei muito interessante porque a gente percebe que a verdadeira educação cristã ela vai muito além de você simplesmente transmitir informação ou de você passar conteúdo. A essência da verdadeira educação cristã é você reconhecer quem é o ser humano, nas suas limitações, na sua natureza pecaminosa, e apresentar para ele uma solução para esse problema que está em Cristo Jesus. Eu gosto muito do conceito que apresenta educação e redenção como sendo a mesma coisa. Então, a essência da verdadeira educação cristã nada mais é do que redimir o ser humano e restaurar a imagem do Criador nele. Muito bom. E até falando sobre educação e redenção, para aqueles que não assistiram o programa da semana passada, entre lá no nosso canal do YouTube da FAD Minas e acompanhe, porque falamos muito sobre este assunto que é tão importante para nós e é uma coisa ligada na outra, né? Então a gente vai sempre ter esse conteúdo de maneira crescente aí, né, pastor Wesley? Pastor, aproveitando que o senhor falou, já conta pra gente os seus destaques Opa, aí. então maravilha. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel, que a lição trouxe bem legal para a gente, do papel social que a igreja apresenta também. Nós temos várias funções que nós teremos que desempenhar como igreja perante uma sociedade. E entre essas funções, a função da educação, do ensino, é uma das mais importantes. Todo mundo que vai a uma igreja precisa chegar nessa igreja e aprender algo. E a gente muitas vezes usa aquilo que é conhecido, mas também mostramos as coisas que muitas vezes não é muito conhecida. E crescemos, todos nós aqui frequentamos a igreja há muito tempo e eu tenho certeza que muito do que nós sabemos hoje, nós aprendemos com a prática da igreja. Então assim, continuar criando um papel da igreja para ser importante socialmente é fundamental no tempo que nós estamos vivendo. Maestro, Bruno,
Qual o teu destaque da semana? O que é que você tem para falar para a gente? Bom, na sexta-feira, ele tem um destaque aqui legal de como Jesus abordava a questão da educação. No Sermão da Montanha, como ele quis abordar, mudar o conceito de reino, né, do reino dele. Então, ele, em vez de ele pegar e acusar os erros assim, pegar, não é isso, não é isso, ele pegou, fez de uma maneira que as pessoas refletissem sobre a concepção verdadeira do reino de Deus. Ok, eu vou então fazer aqui a pergunta da semana: como que a igreja influenciou a educação no mundo? Fica aí a pergunta para você e a gente responde durante o programa. Muito bom. É isso aí. E dentro desse contexto aqui que nós estamos vivendo e conversando aqui, o que a gente precisa entender? Primeiro, Deus ele sempre gostou de que o seu povo se reunisse. Nós não fomos feitos para viver como uma ilha. Qual que é o objetivo da igreja? Além de vários papéis que ela desempenha, é porque nós temos o mesmo objetivo, que é chegar na eternidade. Nós somos semelhantes, porque nós temos erros e acertos e tentamos crescer cada vez mais, mas precisamos estar juntos para compartilhar esse conhecimento. Ou seja, é nesses diálogos, nessa conversa, que a gente consegue entender melhor quem é o rei e como é o reino, como o Bruno falou agora há pouco. Então, o que a gente precisa entender dentro dessa ideia de educação e igreja? É de que a ideia original de Deus é que fosse de fato uma coisa só. Deus sempre gostaria que na igreja fosse um local onde as pessoas mais aprendessem, porque a Bíblia é o nosso livro didático, vamos dizer assim, e Cristo é o nosso maior professor. O problema é que no decorrer do tempo, nós terceirizamos essa função tão importante para outras coisas que não deveria acontecer. Então, qual que é o objetivo de Deus hoje? É que a gente volte de novo a alguns desses projetos. De que forma? Utilizando mais a palavra dele para nos trazer orientações eternais, né? Eu acho que você colocou um ponto muito interessante, pastor, porque se a gente for parar para ver o papel da igreja dentro desse processo de educação, na escola você tem que tirar dúvidas. Você é incentivado a não voltar com dúvidas para casa. E se você for fazer uma análise de algumas pesquisas que mostram porque muita gente acabou saindo da igreja, um dos fatores que mais se destaca é exatamente porque a pessoa não se sentia à vontade no ambiente de igreja para ter as suas dúvidas respondidas. Então, existe um papel educativo na igreja, onde a pessoa ela traz ali as suas dúvidas, e são dúvidas que vão muito além de um simples conhecimento ou informação sobre algo. São dúvidas existenciais. São perguntas que têm a ver com questões elementares da vida. E se nós, como igreja, não nos colocarmos à disposição para ouvir essas dúvidas e para tentar encontrar respostas satisfatórias delas à luz da palavra de Deus, o nosso papel como igreja dentro desse processo de educação e redenção, ele acaba perdendo muito do seu significado. É isso aí. Amigos, o tema é bom, viu? Então fique ligado conosco porque a gente vai conversar bastante sobre esse assunto tão importante, tá? Você vai assistir agora um vídeo de um pastor convidado que enviou para nós, falando sobre esse assunto também. E daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso segundo bloco e esse é o programa Reticências, a lição em 3 pontos. A igreja ela pode ajudar, né, nessa missão de educar, que é um esforço conjunto, não somente da família como núcleo da sociedade, mas também a igreja dando a sua contribuição, através dos sermões, óbvio, voltados ali, né, para essa área, desenvolver ali um ministério na educação, na área infantil, né, como nós temos o departamento infantil, agora ministério ali também da parte juvenil dos adolescentes, desbravadores. Isso é uma maneira da igreja dar essa contribuição, né, que são as classes, no caso da confessionalidade adventista do sétimo dia, as escolas sabatinas, outras denominações cristãs que tem ali a escola dominical. Então isso é uma forma de contribuição. Outras formas de contribuir também e ajudar nessa missão é fora dessa esfera, às vezes só da igreja, né? Também desenvolver um sistema educativo. Nós, como igreja, temos ali o sistema educativo, né, da rede adventista. Então, não somente no final de semana, quem participa da rede adventista de educação tem essa influência, né, também durante toda a semana. Existem cultos ali no início de cada aula e com essa visão mais teísta, né, mais cristocêntrica. Outra forma também é da escola participar através dos debates, dando a sua contribuição, a sua cosmovisão acerca desse tema da educação, deixando ali também ali a sua marca. Eu sei que dessa forma, eu entendo que dessa forma
principalmente aqui na FAD Minas, trabalhando nessa área de educação, nós podemos então preencher lacunas, que às vezes nós podemos simplesmente falar só de um tema ou de outro, não. Aqui nós podemos, de uma maneira ampla e integral, preencher todos esses espaços. Estamos de volta ao seu programa Reticências. Você que ainda não compartilhou, que não convidou as pessoas para assistirem, convide. Faz a diferença na sua vida, faz a diferença na vida das outras pessoas. Nós agora vamos começar com o nosso quadro, o quadro Comentando o Título, onde escolhemos um título da semana para falar a respeito dele. Eu quero começar com o pastor Rafael. Pastor, qual o título o senhor escolheu e o que o senhor tem para dividir com a gente a respeito dele? Que legal. Eu escolhi o título Buscando a Verdade. Aqui a lição até apresentou um exemplo de Albert Einstein, numa frase onde ele diz, vou abrir aspas para ele aqui, o importante não é parar de questionar, a curiosidade tem sua razão de existir. Não podemos deixar de ficar admirados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida e da maravilhosa estrutura da realidade. Nós temos o conhecimento, mas ele precisa ser um foco ao ser alcançado. A gente, quando espera pacificamente para que apenas receba essas informações, podemos receber coisas que não são tão positivas. Então, existem fontes confiáveis que precisam ser, de fato, encontradas. Bom, eu escolhi o título de segunda-feira, Chamados a Viver como Luz. É falado sobre o versículo muito conhecido, né? Vós sois a luz do mundo. Que a luz é incrível, que é tipo assim, por mais que possa ter um ambiente totalmente escuro, né, a luz sempre vai se destacar, por menor que ela seja, né? Então, às vezes, por mais que nós possamos ser minoria ou pequenos, assim, achar que nossas atitudes não são tão grandes assim, ainda nós estamos brilhando por Cristo, né? E mesmo assim, a luz pode contagiar um ambiente escuro, mesmo que for pequena. Que legal. Eu queria falar sobre quinta-feira, compartilhando nossa vida. A lição não aborda esse tema, mas vem de um conhecimento externo. A educação, como nós a conhecemos hoje, ela deve muito à igreja cristã, porque foi a igreja cristã que reformulou o conceito de educação em diversos momentos. Tanto no início, lá em Roma, teve uma mudança da forma como se educava por conta da igreja cristã, justamente porque a igreja cristã queria ensinar as pessoas e ensinar as pessoas no caminho de Jesus. Queria ensinar as pessoas para a eternidade, não somente para aprender a viver na sociedade do dia a dia. Então, nós tivemos essa mudança. Mas na Reforma Protestante, nós tivemos uma mudança ainda mais forte, que o objetivo era que as pessoas soubessem ler e escrever para que elas pudessem ler a Bíblia. Então, se você sabe ler e escrever hoje e você não está lendo a Bíblia, você está jogando aí mais de milênios aí, né? Por água abaixo. Então, leia a sua Bíblia, faça a diferença. Nós devemos compartilhar a nossa vida. O conhecimento de Cristo muda o nosso coração e nos ajuda a ser mais sábios também no conhecimento do dia a dia. Pastor Fiuza. Eu queria destacar aqui a parte de domingo sobre a verdadeira educação cristã. Que ela promove uma compreensão mais elevada do valor do ser humano. A gente vive hoje num contexto onde o ser humano tem se sentido cada vez mais e mais desvalorizado. E uma compreensão correta do sentido da educação nos faz olhar para a cruz. E quando a gente vai até a cruz de Cristo, a gente percebe o valor que o ser humano tem para Deus e que também deve ter para nós, porque eu passo a enxergar o outro não como alguém superior ou inferior a mim, mas eu passo a enxergar ele alguém igual a mim, como alguém que também é criado à imagem e semelhança de Deus, como alguém que também é alvo do amor de Deus e que também precisa receber a graça transformadora e redentora de Deus. Muito bom. E puxando ainda dentro desses assuntos que nós estamos conversando aqui, gostei do que o Bruno falou sobre a importância de que nós termos uma luz que brilha e que faz diferença. Até cientificamente a escuridão não existe, não tem como você estudá-la, né? Você consegue estudar a luz. Então, assim, onde a luz está, ela faz a diferença. Agora, na prática, Bruno, assim, no dia a dia, como é que eu posso, me dar um exemplo, por exemplo, de ser uma luz do mundo? Como que é possível isso? Voltando ao exemplo lá do quarto escuro, né? O roteador da minha casa fica no meu quarto, tem aquela luzinha verde, né? E à noite, na escuridão, incrível como ela ilumina tudo.
o quarto inteiro, às vezes até coloca alguma coisa para pegar e meio que esconder a luz, né? Então a gente, assim, eu acho que a gente não precisa tentar ser um telão de LED na vida. Acho que se a gente viver de acordo com a vida que Jesus espera que a gente viva, né, estudando a palavra e tal, viver de acordo, a nossa luz vai brilhar ao nosso redor e isso vai fazer a diferença. Acho que não precisa ficar mostrando, tentando provar para os outros que nós somos luz e simplesmente a gente viver como Jesus e isso aí vai contagiar aos outros. Muito bom. É a corrente do bem. Exatamente. Sempre, né? Corrente do bem. E falando sobre corrente do bem, pastor Wesley, o nosso conhecimento teórico, bíblico, ele não pode ficar apenas na nossa mente, ela precisa se transformar em algo. No quê? Bom, nosso conhecimento da Bíblia deve se tornar em ações, né? Em todos os sentidos. Se eu aprendo que Jesus é o Salvador, eu não posso continuar com esse simples conhecimento na minha mente. Olha, Jesus é o Salvador, tá bom, mas isso faz que diferença na minha vida? Ah, Jesus é o Salvador, vai fazer diferença. Eu não vou olhar para mim mesmo, aí eu puxo o que o pastor Fiuza falou, da mesma forma que eu olhava, porque eu descobri que Jesus é o Salvador. Eu não vou olhar para o pastor Rafael da mesma forma que eu olhava, porque eu descobri que Jesus é o Salvador. Eu não vou olhar, inclusive, para aquele outro perdido da forma que eu olhava, porque Jesus é o meu Salvador. Eu não olho para a criação, eu não olho para a vida, eu não olho para o universo, eu não olho para mais nada da mesma forma, porque eu descobri que Jesus é Salvador. Então, se não existe uma relação prática daquilo que a Bíblia me diz, então tem alguma coisa errada, eu preciso ler um pouquinho mais. É isso aí. E forte isso, né? Importante para a gente poder viver. E pastor Fiuza, eu já ouvi até você falando sobre isso, então vou perguntar para você algo que eu sei que você gosta de falar. A Bíblia diz que Deus coloca a eternidade no nosso coração. Na prática, o que é isso? Eu gosto muito de uma frase de um grande autor cristão chamado C.S. Lewis, que ele fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Deus coloca em nós um espaço vazio que somente Ele preenche, porque Ele é eterno, Ele é infinito. Então, existe no ser humano uma busca natural por aquilo que é eterno. E a gente busca tentar encontrar isso em diversas formas, seja de conhecimento, seja de ações, seja de práticas diversas da nossa vida, mas a Bíblia apresenta para nós que essa resposta vai ser encontrada unicamente naquele que é eterno, que é Deus. Em Deus a gente encontra não apenas a nossa origem, a gente encontra o nosso significado, o nosso propósito de existência. Então, permitir que aquele que é eterno ocupe o espaço do tamanho da eternidade no nosso coração é, de fato, encontrar a essência da nossa existência. Maravilha. Muito bom, gente. Esse é o assunto que nós estamos conversando aqui. Espero que você esteja gostando daquilo que a gente está apresentando para vocês. O mais importante é que, na sua vida, você consiga colocar em prática as orientações que a Palavra de Deus nos apresenta, tá? Nós vamos para um breve intervalo. Você vai assistir conosco aí um vídeo muito especial de um dos nossos alunos comentando este assunto da lição da Escola Sabatina dessa semana e voltamos para o nosso último bloco. Fica ligado, fica conosco, porque tem muita coisa boa ainda. Programa Reticências, a lição em 3 pontos. Assim como os colégios, acredito que a igreja ela tem um papel fundamental na educação das pessoas, porque ela nos transforma em pessoas melhores, né? Assim como o colégio, né, dá o passo inicial para seus alunos, eu acredito que a igreja também é da mesma forma, porque ela ensina valores, ela ensina a amar o próximo, ela ensina você a ser mais educado. Então acredito que tudo isso daí é fundamental para que as pessoas elas possam serem melhores pessoas na sociedade. Voltamos agora para o terceiro e último bloco. Muito obrigado você que nos ajudou com a sua contribuição para a lição. Neste momento nós vamos falar a respeito da aplicação prática. Como colocar aquilo que nós estudamos aqui em prática. Porque se ficar somente na teoria, não faz diferença. Teoria não faz diferença na vida de ninguém. Mas o conhecimento colocado em prática, com certeza faz. Eu quero começar com você, Bruno. O conhecimento prático. O que a gente aprendeu aqui e como a gente poderia colocar isso em prática na nossa vida? Bom, vou usar de novo da luz. A luz precisa de uma energia para existir. Então, a nossa energia, no caso, é a palavra de Deus, é a Bíblia que Deus nos deixou. Então,
para nós continuarmos sendo luz, precisamos estar em comunhão e aprendendo mais sobre ele, estudando a palavra. A gente não deixa o nosso celular ficar descarregado, né? Se ele está acabando a bateria, a gente já fica desesperado procurando uma tomada, né? Mas a gente deixa acontecer isso na nossa vida. Muitas vezes a gente está percebendo que a gente está enfraquecendo e a gente, de vez de buscar a força, acaba se afastando. Então a gente tem que, de fato, buscar ser mais perto da fonte. Pastor Fiuza. Olha, eu acho que entrando dentro desse aspecto de se ligar à fonte, é se conectar à fonte e permitir que ela preencha aquele espaço. A gente às vezes tem uma ideia errada de que se eu deixar Deus ocupar o espaço dele, não vai sobrar espaço para mais nada. Mas na verdade o que acontece é exatamente o contrário. Quando a gente permite que Deus ocupe o espaço que é dele, todas as outras áreas da vida começam a se encaixar de uma forma melhor também. Então eu acabo tendo uma compreensão mais clara e dou mais tempo para a minha família, para os meus estudos, para as minhas questões pessoais. Então permita que Deus ocupe o lugar que é dele. E ele vai ajudar você a redistribuir também os outros espaços que estão presentes também dentro do seu coração. Pastor Rafael. Muito bom. Eu quero só introduzir aqui a minha aplicação prática com essa história que a lição apresentou, daquele rabi que pergunta para os seus alunos qual que era a diferença que existia ali entre o dia e a noite, cada um dá a sua resposta, mas a resposta que ele dá no final é impressionante, me permita abrir aspas para eles aqui. Ele diz assim: alunos, sabemos que a noite terminou e o dia começou quando olhamos para um rosto nunca visto antes e reconhecemos aquele estranho como nosso irmão ou nossa irmã. Até esse momento, por mais claro que o dia esteja, ainda é noite. Então, amigo, acho que mais claro do que isso é impossível, né? Quando você consegue olhar para outra pessoa como seu irmão, significa que, de fato, a verdadeira luz já brilhou em nós. Então, a gente precisa, na prática, conseguir olhar com outros olhos quem está ao nosso redor. A minha aplicação prática tem que ver com a luz dos olhos e a luz do mundo, né? A gente falou aqui que Satanás não consegue acabar com a luz do mundo que é Cristo Jesus, nem a luz que é refletida através de nós, mas ele consegue modificar os nossos olhos para que a gente não enxergue e veja a diferença entre o que é luz e trevas. E aí parece que fica tudo meio cinza, a gente não consegue identificar. Para ajustar os nossos olhos ao contraste correto, nós precisamos de somente um ajuste, e é o ajuste da palavra de Deus. Enquanto nós estivermos ligados à palavra de Deus, os nossos olhos vão estar afiadíssimos e vão identificar o momento em que a luz começa a ir embora e as trevas começam a aparecer. Que pela graça de Deus nós possamos ter essa noção e esse discernimento na nossa vida. Maravilha, é isso que é o nosso estudo aqui do Reticências, é prático, é dinâmica, para que você possa aí entender aquilo que nós estudamos durante a semana inteira. Pergunta de português, pastor Wesley, o que é uma reticência? A reticência é um sinal de pontuação ali que tem 3 pontinhos assim, um atrás do outro. Que significa? Significa que vai continuar. Vai continuar, exatamente. Então é isso o programa Reticências. O programa Reticências são os 3 pontos que mostram que vai continuar aqui as nossas atividades. Então nós escolhemos aqui 3 pontos que entendemos ser os mais importantes dessa semana. Então vai aparecer para você aqui na tela agora. Fique ligado, porque são os 3 pontos desta semana. Primeiro, a igreja é um local de ensino e de diálogo. Esse é um objetivo que Deus colocou para este local. Segundo, o nosso conhecimento adquirido precisa se transformar em ação, porque senão ele não tem valor. Terceiro, nós somos discípulos para uma vida e não para um dia. Sempre precisamos continuar sendo discípulos de Jesus. Pastor Wesley. Conhecer a Deus é o mais importante de todos os conhecimentos que nós podemos adquirir. Se você tiver que escolher entre conhecer a Deus e conhecer qualquer outra coisa, conheça a Deus. Porque se te faltar tudo no mundo, Deus pode completar o que te faltar no céu, na eternidade. Agora, se você tiver tudo que o mundo oferece, mas te faltar Deus, não existirá nada no mundo que vai preencher o vazio no seu coração e o anseio pela eternidade. Que Cristo Jesus possa ser o seu maior desejo, o seu maior conhecimento, aquele que você guarda e busca com maior afinco, porque você reconhece que é o melhor conhecimento que qualquer um de nós podemos ter. Muito bom. E esse foi o programa Reticências, foi muito legal.
Quero agradecer aqui os nossos convidados. Foi muito bom, viu, amigos? Vou até convidar vocês para participar do nosso próximo encontro, porque tem sido muito, muito especial. Então, agradeço o pastor Tiago Fiuza, agradeço o maestro Bruno, agradeço também o pastor Wesley e agradeço você que ficou ligado conosco até agora para participar deste encontro. Compartilhe com seus amigos, com a sua igreja, porque mais pessoas precisam conhecer esta mensagem tão importante, tá? Nós vamos orar agora e logo em seguida nós encerramos o nosso encontro esperando vocês no nosso próximo, na semana que vem. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, nós te agradecemos muito porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Foram momentos muito especiais aqui onde conversamos sobre o papel da igreja através da educação e que possamos de fato, como comunidade religiosa, apresentar conhecimentos que vão levá-los a ter uma melhor vida aqui e a eternidade. Que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo sempre, nos dê a Tua graça e a Tua paz. Abençoe cada pessoa que assiste este programa agora. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.